Hoje a gente continua a série Slow e o que nós desejamos é que com essa série nós venhamos a romper um pouco com o sistema cultural no qual estamos inseridos. Um sistema de consumo exacerbado e desenfreado, uma cultura extremamente acelerada, com a produtividade e utilização do tempo simplesmente para a produtividade cada vez maior e relacionamentos cada vez mais tênues e superficiais. O que nós desejamos com essa série é que todos nós possamos dar um reboot no nosso HD, no nosso sistema, e possamos olhar para o sistema no qual vivemos, porque não é o sistema do mundo, não. É o nosso sistema. Nós vivemos nisso. Esse negócio de mundo jazz no maligno, nós vivemos nisso aí. É onde nós estamos inseridos, é o nosso trabalho, a nossa família, nossos estudos, nossos relacionamentos. São pautados e dirigidos por essa cultura, enquanto ainda somos controlados por ela. Mas há esperança. Podemos romper com essa cultura. E romper com a cultura, eu não estou dizendo simplesmente sair, colocar roupas de camelo, começar a comer mel e a comer gafanhotos e dizer, eu agora sou de outra cultura, de outro mundo, porque eu sou cidadão dos céus. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a dizer que você é maluco. Mas podemos continuar vestindo as mesmas coisas que vestimos. Provavelmente falando o mesmo idioma que falamos, até com algumas expressões idiomáticas um tanto quanto de baixo calão, que utilizamos na rua, em casa, e às vezes isso é cultural, somos descendentes de portugueses, temos a boca suja muitas vezes. Mas podemos romper com princípios e pilares que nos desvirtuam como humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, criados para sermos e compartilharmos de um relacionamento com Deus e de um relacionamento com outras pessoas, e enquanto temos esses relacionamentos, que vivamos sobre a terra que o nosso Deus nos dá. Há um certo tempo atrás, já há algum tempo, na verdade, uma trilogia foi muito perspicaz no cinema ao mostrar a necessidade de sermos desplugados da matriz. Algo que cria ilusões. Algo que nos escraviza e nos domina. E que dá uma sensação de termos vida, mas uma vida completamente artificial e escravizante. Dá uma olhada nesse trecho. Do we have a deal, Mr. Reagan? You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Then we have a deal. I don't want to remember nothing. Nothing. You understand? And I want to be rich. You know, someone important. Like an actor. Whatever you want, Mr. Reagan. Okay. You get my body. Um mundo de ilusão. Você pode assistir o filme todo, trilogia The Matrix, eu até recomendo. Eu não recomendo para os seus filhos menores de 12 anos ou menores de 10 anos, mas esse trecho é um trecho interessante porque ele fala um pouco daquilo que nós vivemos. A nós é vendido um mundo de tamanha ilusão que temos sensações
temos desejos e necessidades e somos condicionados a ter necessidades que, na verdade, não temos. Quantos aqui nasceram antes de 92? Levanta a mão. A grande maioria. Quantos de vocês precisavam de celular antes de 92? Não tinha celular. Antes dos anos 80, a internet ainda não era difundida como uma necessidade. Alguns pesquisadores já utilizavam, alguns hackers já começavam a fuçar e talvez conectar dois computadores um ao outro, mas para a grande maioria da plebe, da qual nós fazemos parte, a grande maioria, existem uns e outros aqui que são parte da elite intelectual eletrônica, mas o resto da plebe não tinha nem ideia do que era computador, muito menos dois computadores falando ao mesmo tempo, um com o outro. Hoje, a primeira coisa que se pede quando se chega na casa de algum amigo é Wi-Fi. Qual a senha do Wi-Fi? Alguns já têm placas com a senha do Wi-Fi para ser um bom anfitrião. Se fosse somente essas coisas eletrônicas, isso seria bom, mas existem as questões da necessidade de se conformar às formas que a sociedade nos impõe. E eu não estou dizendo que a sociedade é truculenta ou déspota em nos massacrar, exigindo que tenhamos alguns padrões. Não, é mais sutil que isso. Eu lembro, há algum tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, morando em Brasília, que nós adolescentes fazíamos roupas de grife. Nós comprávamos calças jeans, que custavam R$15 naquela época. E comprávamos etiquetas que custavam R$2. E colocávamos as etiquetas nas calças falsê, e elas se tornavam calças de grife. E desfilávamos pelas escolas com calças da Zump, da Elos e de outras marcas mais, porque queríamos nos incluirmos no sistema, nós queríamos ser aceitos, nós sentimos uma necessidade de seguir certos padrões. É mais ou menos o que fazemos nós quando vamos a Lethem e compramos aquelas camisas da China, de jacarezinho, e andamos orgulhosos pelo shopping com camisas da Lacoste. Sendo que todos nós sabemos que a grande maioria das pessoas que estão andando por aí com uma camisa da Lacoste tem uma camisa do jacarezinho, não da Lacoste. Mas isso também não é tão ruim assim. As coisas começam a engrossar quando começamos a ser influenciados e inconscientemente conformados a padrões de consumo, de investimento de tempo e de relacionamentos que são características da nossa era. Há um certo tempo atrás, um cara chamado Guy Debord, que me foi apresentado por esse cara aqui, meu amigo Carlos, e me foi apresentado o Guy Debord com o seu livro A Sociedade do Espetáculo. E a temática base da crítica de Guy Debord à nossa sociedade é que hoje nós não vivemos mais relações saudáveis entre uns e outros na sociedade, mas vivemos simulacros. Vivemos relacionamentos e vivemos uma virtualidade em que não é mais nem o ter que nos define, mas a aparência do ter e a aparência do ser. Então vivemos eternamente como num palco. Assim, nossos relacionamentos são relacionamentos que são pautados não só pela superficialidade, mas pela tênue ligação entre uns e outros, porque estamos sempre fingindo que somos ou que temos algo. Fingimos conhecimento, fingimos relacionamentos, fingimos. E estamos sempre atentos aos olhares daqueles que nos definem. Não somos mais definidos por nossa própria identidade, mas somos definidos por aquilo que pensamos que os outros pensam de nós, por aquilo que consumimos.
Não respondam, mas quantos de vocês já esconderam alguma coisa que vocês têm ou consomem quando alguém mais chega perto de vocês? Porque nós não queremos ser vistos com algumas coisas em nossas mãos. Tipo, uma Bíblia. Eu me lembro de muitas vezes, ainda como pastor, de pegar a minha Bíblia enquanto eu estava perambulando daqui por ali, e quando eu via que eu estava entrando em certos lugares, eu não posso estar com isso aqui. E eu fazia alguma coisa para escondê-la. Mas isso também é algo, uau, isso eu escondi a Bíblia. Não, mas nós às vezes escondemos relacionamentos. Nós deixamos de consumir algo ou consumimos algo que não nos é possível para que impressionemos outros. E somos pautados pelo mercado, pelo consumo, por aquilo que aparentamos poder consumir. Um outro cara que também influenciou muito a crítica da nossa cultura não cristão foi um cara chamado Zygmunt Bauman, que há alguns meses atrás faleceu. Escreveu vários livros que têm como temática central liquidez. Porque ele afirma que vivemos num tempo de amores líquidos, relacionamentos líquidos, consumo líquido, porque não há nenhuma concretude no que consumimos, e mercado e modernidade líquida. Porque agora, em vez de termos um fundamento que podemos definir as coisas, tudo se esvai por entre os nossos dedos, porque tudo está em constante mudança e as regras que funcionavam anteriormente e hoje já não mais funcionam por aquilo que nós enfrentamos. E somos dominados por uma sensação de estarmos sempre à deriva, à mercê das ondas que estão nos levando para lugares desconhecidos. Não dá a sensação que nós somos controlados por algo maior, que está até mesmo às vezes tomando decisões por nós mesmos. Quando nos deparamos no guichê, pagando o próximo celular, e ainda temos um celular que funciona, e precisamos comprar um novo, porque o novo é a maior novidade que existe, e depois da compra parece que cai um peso na consciência. Você já sentiu isso? Eu sinto isso quase todas as vezes que eu compro uma coisa nova. Ou, quando estamos dirigindo o nosso carrinho, que funciona, ainda não está dando problema, mas ele não é aquele carro. E passa um conhecido nosso de sucesso. Num carro de sucesso, você se sente diminuído? Dá uma sensação ruim, não é? De você olhar para o seu carro, olhar para o carro do outro e dizer, eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou pior, você está passeando com o seu marido pelo shopping e passa aquela sua amiga que sempre competiu com você com aquele garanhão. E você olha para o seu marido e olha para o dela e diz, o que é que aconteceu? Nós estamos sempre nos comparando com outros, isso é parte da nossa cultura. E sempre nos comparando com outros baseado no nosso consumo. E por que eu coloco até os relacionamentos nesse consumo? Porque hoje, de acordo com Guy Debord, de acordo com o Zygmunt Bauman também, nós nos relacionamos, nós vivemos, nós respiramos em consumo. Nós vivemos e pautamos as nossas experiências humanas pelo mercado. Vocês já ouviram a expressão? Não, minha esposa tinha 40 anos e aí eu troquei uma por 2 de 20. Isso deixou de ser engraçado há muito tempo atrás. Porque isso é relação comercial. Consumimos ilusões. Não temos a vida pautada por nada sólido, mas somos levados como que controlados por algo acima de nós, a tomar decisões e nos sentirmos parte desse mundo anestesiado pelo mercado.
há algo de errado nesse mundo. Há algo bem errado nesse mundo. Um mundo do qual não somos imunes. Estamos imersos nele. Eu e você. E como perguntamos no primeiro dia, domingo passado, hoje você pode escolher se você vai permanecer num mundo de ilusão ou se você vai descer pelo buraco do coelho e descobrir até onde esse buraco leva você. A escolha é sua. Olha o que Jesus disse em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Dizem assim as palavras registradas por Lucas. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam nem colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, encompridar a vida, coisa tão pequena, por que se preocupam com as outras coisas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas quanto essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro, Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Esse trecho do Evangelho de Lucas, em que Jesus afirma algumas posições bem fortes para a experiência que temos na nossa cultura, controlados pelo consumo, é interpretada de várias maneiras por muitos diferentes intérpretes e teólogos. Entretanto, hoje eu gostaria que nós focalizássemos no que me parece ser a questão central para Jesus quando ele afirma o que diz. Muitos parecem olhar para esse trecho e ver nesse trecho uma certa lerdeza, ou uma falta de propósito na vida, ou uma improdutividade, e parecem dizer que Jesus está incentivando a toda a humanidade a simplesmente sentar e esperar que o maná caia do céu e que sejamos vestidos e sejamos alimentados pelo Deus soberano de todas as coisas. Não me parece que é isso que Jesus está falando. Porque isso seria asneira em qualquer filosofia do mundo. Não só de hoje, mas até aquela que Paulo, apóstolo, vivia. Porque Paulo, quando expressando o seu conhecimento acerca do Evangelho, nota que alguns cristãos estavam simplesmente vivendo essa filosofia. Não, vamos esperar que o Senhor derrame sobre nós todas as bênçãos, porque Jesus já está voltando. Então vamos simplesmente sentar e esperar a volta do nosso Senhor. Paulo afirma: aquele que não trabalha, não coma. Logo, eu não posso interpretar Jesus como afirmando que nós devíamos simplesmente esperar a volta dele pelos próximos 2.000 anos ou mais, talvez demore mais 10.000 anos que ele volte. Quem sabe? Ele disse que virá como um ladrão inesperadamente. Ele pode vir agora ou daqui a 1 milhão de anos. Imagine esperar 1 milhão de anos
e Deus derramará então o maná sobre nós. Não, não, não. Jesus não está falando sobre isso. Jesus inicia toda essa história questionando por que nos preocupamos, ficamos ansiosos pelo que havemos de vestir e comer. Por que isso é pauta para a nossa ansiedade? Por que ficamos tão ansiosos pelo futuro, por aquilo que vamos consumir? Por que passamos a nossa vida útil tendo como foco principal aquilo que vamos consumir? Jesus, então, utiliza as metáforas que ele tem ali à mão. Os corvos que estavam voando e os lírios que estavam nascendo ao redor do lugar onde ele estava com seus discípulos e a multidão. Ele aponta para aqueles lugares dizendo: Deus cuida de tudo isso aí. Por que então vocês estão preocupados? A preocupação de vocês vai gerar algo para comer, para vestir? Ou a preocupação de vocês vai fazer com que vocês vivam mais um segundo na vida? Um dia só, coisa simples. É interessante como Jesus é irônico, talvez até sarcástico. E, por favor, não me considere herege por considerar Jesus irônico e sarcástico. Ele era assim muitas vezes. Se você ler Jesus com um pouquinho de humor, parece que a Bíblia fica colorida em vez de preta e branca. Mas Jesus, logo depois de dizer: quem de vocês pode acrescentar um dia à experiência de vida de vocês? Ele diz, meio que pelo lado da boca: se vocês não podem fazer uma coisa tão simples assim, por que vocês se preocupam? Simples. Um dia a mais. Estender a vida é o que os nossos cientistas estão buscando há décadas, talvez há séculos. E Jesus sarcasticamente diz: humanidade, se vocês não conseguem uma coisa tão simples, por que vocês se preocupam? Eu acredito que Jesus coloca o dedo em uma certa ferida da cultura humana, que vem talvez desde a criação, ou, se formos um pouco mais conservadores, desde a queda. Uma questão de confiança. Porque quando ele termina o que ele está dizendo, no texto que ainda está na tela, ele afirma: é Deus que veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no fogo. Então, é claro que ele, Deus, também vestirá vocês que têm uma fé tão pequena. A pergunta de Jesus é: por que vocês estão tão angustiados com o futuro? Por que vocês estão tão preocupados com o que vão consumir? Vocês não sabem que Deus é Deus? E que nele a gente pode confiar? O problema da humanidade é um problema de confiança. Sempre foi. Vocês não lembram dos filmes em que mostram algumas religiões pagãs, no período da plantação, fazendo grandes oferendas e sacrifícios para deuses da fertilidade, para que fosse garantido, então, a colheita, para que eles não ficassem preocupados com o devorador. E hoje existem pessoas ainda indo para rituais e sacrifícios para repreender o devorador. E fazem oferendas enormes para garantir que o devorador não chegará na minha conta do banco. Enquanto Jesus afirma: por que vocês estão preocupados? Vocês não confiam em Deus? É uma questão de confiança.
No Antigo Testamento existe uma porção que é chamada dos livros poéticos ou de sabedoria. Entre esses livros existem dois especialmente sábios: o livro de Provérbios de Salomão e o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um tanto quanto temperado com angústia e mau humor. Talvez uma tática de Deus de mostrar que essas angústias e o mau humor fazem parte da experiência humana. O livro de Eclesiastes é o livro mais pós-moderno da vida. Ele questiona absolutamente tudo. Ele chega ao final meio que dizendo: por que eu estou vivo? Meio que como você faz no seu sofá quando tudo está caindo, a sua conta está vazia, a sua esposa acabou de brigar com você, a sua televisão a cabo cai, né, o sinal não está mais funcionando e você diz: Senhor, por que eu estou vivo? Eu não tenho TV a cabo. E olha o que o escritor de Eclesiastes diz: sábio, quem ama o dinheiro jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é verdadeiro. Eu vou ler novamente. Quem ama o dinheiro jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é verdadeiro. Nós confiamos numa suposta fartura para podermos dormir bem. Por alguma razão, a nossa angústia cresce quando estamos devendo. E deve crescer. Porque quando estamos devendo, nós estamos contrariando uma palavra, inclusive, de Paulo, que diz: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Mas existem certos plásticos em nossos bolsos em que nós confiamos. Eu tenho 4 deles. As pessoas parecem jogar essas coisas como ao vento. Oferecem para você de todas as cores, de formas, as formas ainda não são tão comuns aqui no Brasil, mas logo aqui no Brasil, inclusive, você vai poder pagar essas coisas com chips implantados debaixo da sua pele. Isso não é nada do capeta, isso é do ser humano mesmo. Provavelmente daqui a um tempo você vai passar o seu pulso sobre alguma coisa e vai fazer plip, e você vai ter crédito ou não. Mas essas coisinhas nos dão segurança. Essas coisinhas de plástico fazem com que nos sintamos importantes. Quando essas coisinhas de plástico têm algo nelas. E às vezes o que tem nelas é só crédito. Crédito não é dinheiro. Crédito é dívida. Dívida planejada, ou não. Então, chegamos em alguns momentos na nossa cultura, momentos comerciais, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia da Avó, Dia do Avô, Dia do primeiro mês do filho, Dia do segundo mês do filho, mêsversário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, grande aniversário no 12, como se a nossa natalidade fosse ainda tão baixa que deveríamos fazer grandes produções, que uau, meu filho completou 1 ano. E eu sei que é uma grande festa, eu tive 4. Mas a nossa taxa não de natalidade, mas a nossa taxa de mortalidade infantil já é baixa o suficiente para nós encararmos o primeiro ano como um dia corriqueiro. Sim, porque os nossos filhos vão se formar, não vão? Vão. Sabe por quê? Porque nós confiamos em Deus. Porque a nossa força que Deus nos dá nos trouxe capacidade médica, capacidade até mesmo de produção alimentar e de saúde, para que possamos ter filhos e os filhos se desenvolvam. Mas o mercado exige que nós façamos grandes celebrações, porque senão o que é que vão pensar da gente? A gente nem fez uma festa dos nossos filhos. 15 anos. Graças a Deus isso está começando a ser questionado na nossa era, mas está sendo substituído por grandes viagens intercontinentais. Talvez eu fique com os 15 anos.
principalmente se os aviões continuarem a cair. Mas somos levados como que cegamente. E muitas vezes somos enganados por esse amor ao dinheiro. A Bíblia também afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma afirmação muito drástica. Porque se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nós temos um problema, Houston. Porque as nossas contas têm dinheiro, o nosso sistema é baseado no ter. Nós precisamos ter dinheiro para poder consumir aquilo que nós precisamos. Winston, então o que é que eu faço? Eu vendo minhas coisas e vivo como São Francisco? Coloco uma alpargata nos pés, um vestido marrom, uma corda na cintura e vou andar pelas ruas, viver da misericórdia de alguém. E aí talvez algum rico me alimente. Acredito que o problema não é necessariamente o dinheiro, mas quem domina quem? Quem é senhor de quem? Não responda, mas você é senhor do seu dinheiro? Ou ele domina você? Não feche os olhos nem baixe a cabeça, eu quero que você pense. Enquanto você pensa, eu gostaria que o Paulo conseguisse uma Bíblia para mim, que os modos eletrônicos não prestam hoje. Eu gostaria que você pensasse com relação à sua conta nos seus bancos. Provavelmente você tem mais que um e paga taxa bancária para mais de uma instituição. E mesmo assim ainda paga algumas taxas para fazer coisas corriqueiras, como tirar dinheiro no banco 24 horas vermelhinho, porque não tem o seu caixa ali perto. Mas pense na sua conta. Pensou? Faz assim se você pensou. Você sabe o seu saldo? Faz assim se você sabe o seu saldo. Faz assim se você não sabe o seu saldo. Sério mesmo, se você não sabe o seu saldo, faz assim. Beleza. Vocês têm um exercício ainda maior. E é falando sério. Se você não sabe o seu saldo, você não está controlando tão bem aquilo que você gasta. Mas olhando para a sua vida de consumo e sua vida de armazém, aquilo que já tem armazenado, as suas poupanças, os seus PGBLs, os seus VGBLs, a conta do FGTS e tudo mais que é a sua garantia. Quando você olha para isso, você tem descanso ou desespero? Tem alguém morrendo do coração ali. O que hoje você vive financeiramente é certamente baseado não só nas circunstâncias naturais desse sistema truculento, e é um sistema truculento, o capitalismo é. Os outros sistemas alternativos são ainda mais truculentos que esse. Então, infelizmente, esse sistema que vivemos, até mesmo no Brasil, é o melhor dos piores, porque só existem sistemas ruins, porque são sistemas criados por seres humanos. Você pode tentar outra alternativa. A China tem muito emprego, provavelmente. Você pode tentar ir para lá. Eu acredito que algumas outras experiências alternativas ao capitalismo também tem vários lugares que você pode ir tentar. Mas, provavelmente, além das circunstâncias truculentas do sistema, a sua conta reflete os seus hábitos de consumo. Reflete como a sua identidade é expressa no seu consumo. Afinal de contas, aquela bolsa
de R$ 800 não é uma necessidade. E algumas estão dizendo, você não sabe, Winston. Provavelmente, as escolhas que você tomou de novembro para cá significaram algo para a sua conta. Algo negativo ou algo positivo. Se é a sua identidade que define como você consome, acredito que temos um problema de identidade no nosso problema de consumo. Portanto, não é só um problema de confiança em quem Deus é, mas é um problema de como vemos a nós mesmos, necessitados de aprovação do outro que nos verá como algo, como Guy Debord fala, e nos aprovará por aquilo que aparentemente temos. E então usamos a nossa carteira para comprar identidade. Assim comemos em lugares que não podemos pagar. Mas pagamos com o quê? Não, pagamos com dívida. Você não paga com crédito, você paga com dívida. Nós consumimos coisas com dívidas e vamos acumulando não celeiros para nós, mas buracos. E hoje muitos de nós vivemos buracos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós aqui gastamos mais do que Deus nos abençoa mensalmente? Nós teríamos um mar de mãos, provavelmente, aqui, se nós levantássemos. Porque existem muitas formas de gastar mais do que podemos. Crédito, cheque especial, empréstimo consignado. Consignado que chama? E quando acaba todo esse nosso dinheiro, nós vamos para os nossos pais já aposentados, e porque eles têm uma linha de crédito com juros mais baixos, nós dizemos, papai, me ajuda a comprar só essa geladeira. Eu já estou com o meu crédito todo tomado. Não, você não está com o seu crédito tomado, você está com dívida. Porque você comprou mais do que você podia, porque você, por alguma razão, acredito eu, precisava se sentir gente. Olha para mim. Você é gente, mesmo sem essas dívidas. Você sabia que se você quitar a sua dívida, você continua sendo humano? Você sabia que sem essa bolsa, você continua sendo mulher? Você sabia que sem esses sapatos, você continua sendo especial? Você sabia que sem comer nos restaurantes especiais que os seus amigos te convidam para comer, porque eles também provavelmente não podem pagar, mas todos nós simulamos como se pudéssemos, um impressionando o outro, você tem vida, mesmo sem esses consumos. Mas nós não confiamos nessa vida. Nós preferimos ficar aflitos, como diz o texto de Lucas, continuando Jesus a falar, 12:29. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre, e eu enfatizo sempre, o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Confiança. Não sejam pagãos. Gostaria de falar com aqueles que se identificam como servos de Jesus Cristo e têm Jesus como Senhor. Estou falando com você e somente com você agora. Está me ouvindo? Faz assim se você está me ouvindo. Isso, legal. Eu preciso que você me ouça. O seu padrão de consumo denuncia a quem você serve. Eu repetirei. O seu padrão de consumo denuncia quem é seu Senhor.
Porque quando estamos aflitos, por causa do nosso padrão de consumo, é o mercado e o consumo que nos domina. Mas se mesmo abençoados por Deus com posses, utilizamos essas posses sabiamente para fortificarmos a nossa identidade em Cristo, confiando em Deus, nós não seremos dominados pelo mercado, mas seremos livres para abençoar outros, inclusive com nossas posses. Liberdade. Isso é uma coisa apregoada por grandes gurus e coaches hoje em dia. Coaches financeiros, gurus da nossa era, que prometem a sua liberdade. E é verdade tudo que eles dizem. Quando eles dizem que você precisa gastar menos do que você ganha. Uau, Gedria! 8 mil reais para descobrir isso. Mas não é isso que eles fazem somente. Eles lembram você que você não precisa ser o que o mercado afirma que você precisa ser. Você não precisa ficar aflito se você não consegue comer. Como é que é o nome daquele cogumelozinho gostoso mesmo? Shimeji. Mas eu comi na casa do meu amigo, era tão bom, mas custa tão caro. Eu vou comprar mesmo assim. E aí você passa o plástico. Por quê? Porque comendo aquele shimeji, você sente que você é mais importante às vezes. Eu não estou falando que você não pode comer o cogumelo, mas entre comer o cogumelo e simplesmente arroz, feijão, macarrão e bife, que é a nossa base alimentar no Amazonas. Farinha, é verdade, farinha, mas farinha está cara. Eu acho que o feijão é mais caro que o shimeji. Mas você entende o que eu estou falando? Uma coisa é comer sushi, uma vez a cada 2 meses, quando você pode pagar e você pode sentar ali, na frente daquele rodízio de sushi, inclusive com sashimi. E você pode orar: Senhor meu Deus, eu te agradeço por tu seres um provedor tão grande que eu pago essa refeição hoje com cash. Porque tu me abençoaste, eu não tenho dívida hoje, eu posso comer sushi abençoado por ti. Em nome de Jesus, amém. E você come o sushi com um gosto gostoso, porque você pode pagar. Agora, comer sushi no crédito é coisa de doido. Fazer compras no supermercado com crédito é um desgringolar financeiro. E talvez uns de vocês estejam começando a ficar irritados e falem assim: Winston, você não sabe a situação econômica e financeira que eu estou vivendo. A única coisa que existe para mim, para eu sobreviver, comprar comida para minha família, é crédito. Eu afirmo que eu tenho orado pela sua vida, eu estou falando sério. Porque a situação financeira, econômica do nosso país tem exigido de muitos pais de família que simplesmente façam loucuras para sobreviver com as suas famílias. Mas, se você tem um emprego, se você tem uma renda, e você ainda está dependendo de crédito ou de alguns outros subterfúgios para aparentar algo, você precisa ser libertado. E a libertação é mais que financeira, a libertação é de identidade e de fé. Porque é com fé no provedor e identidade vinda dele, como nós sendo o que somos e tendo o que temos, porque somos imagem e semelhança de Deus e não somos o que somos por causa do mercado. Mas o nosso sistema continua prometendo que todos podem ficar ricos. Você já viu as últimas propagandas por aí? Principalmente das pirâmides, dos multiníveis e de tudo mais. Eu nunca vi uma empresa multinível que prometesse que você ia ralar e que você ia conseguir o suficiente para viver. Você já viu alguma propaganda assim?
você vai trabalhar muito e trabalhando muito você vai conseguir sustentar sua família. Já viu alguma dessas propagandas em qualquer empresa multinível? Não. Mas o que é que diz? Você vai conquistar a sua independência financeira. E se você se dedicar nos nossos princípios, você será livre e fará o que você quiser. Olha o que diz Paulo a Timóteo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Isso ele escreveu no 1º século. Se ele atualizasse hoje, eu acho que ele escreveria um livro só por isso. Que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Que tal você pegar esse textozinho aqui, que está lá em 1 Timóteo 2, 9 a 11, 3, não é? 6, 1 Timóteo 6, 9 a 11. E imprimir, colocar dentro da sua carteira, embrulhado no cartão de crédito. Você acha que eu estou brincando? Estou falando sério. E aí, todas as vezes você puxar, você... Ah, não. Ou então coloca na frente da sua estação de trabalho. Os seus amigos vão dizer, ele está maluco. Neo, no filme The Matrix, é maluco, completamente maluco, mas ele não é dominado. E olha que está tudo dominado. Ele é livre. Coloca na sua estação de trabalho exatamente isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E todo dia, quando você for trabalhar, você dá uma lidinha nisso. E aí talvez você me pergunte, mas Winston, por que eu vou trabalhar se não for para ficar rico? Sabe para que você trabalha? Para você conseguir comida para a sua família, para você ter um teto sobre a sua cabeça, para você de vez em quando poder descansar, inclusive em férias, e para você poder ter posses suficientes para que você tenha bem-estar. Para isso. Ah, Winston, mas se eu fosse rico, eu seria tão mais feliz. Eu conheço muitas pessoas milionárias. Eu ainda não vi essa equação dar certo. Eu conheço milionários estressados. Eu conheço os milionários que já destruíram a primeira família e estão no processo da segunda. Eu conheço milionários que sim, tiram muitas férias, consomem produtos caríssimos. Tem roupas que eu não sei nem soletrar o nome. Mas da mesma forma que são ricos, são pobres. Porque ao redor dessas pessoas existem dezenas e dezenas de parasitas. Você sabe como é o sistema de relacionamento e amor com pessoas de grandes posses? São parasitários. Eu sou testemunha ocular de muitos desses relacionamentos. Talvez você queira mais posses. Talvez você deseje até mesmo o descanso de mente de não ter dívida nenhuma. Que coisa boa. Eu acho que você não quer ser rico. Porque para ser rico é necessário um certo problema. Um problema chamado pela Bíblia de avareza. É um dos requisitos para se tornar rico. E é raríssimo aquele que é rico e não é avarento. Porque para se ser rico, você precisa amar
aquele dinheiro. Porque aquele que não ama o dinheiro, normalmente não o guarda tanto, mas utiliza-o para abençoar outros e para viver a vida. Não falo aqui de um consumo displicente, porque já conversamos sobre isso. Mas as riquezas, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O autor de Hebreus, não sei se foi Paulo, provavelmente não, diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se. Essa é uma palavra pecaminosa na nossa era. Contentamento, isso é contrário ao nosso sistema. Aqueles administradores de empresas, o que é que acontece com uma empresa que se contenta com o que tem? Fala comigo. Ela vai ser superada, vai ficar para trás, alguém mais vai ter um local ao sol. Contentamento não é uma palavra da nossa era. A palavra da nossa era é prosperidade, crescimento. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Imagine ir para o trabalho segunda-feira assim: Senhor, obrigado pelo que tenho, inclusive pelo emprego. Hoje eu vou trabalhar como se eu fosse o dono da empresa. E você varre a empresa. Contente. Porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca os abandonarei. Eu gostaria que vocês tivessem experiências de conversar com pessoas que por momentos da vida não tinham um tostão para comprar a comida do dia. Provavelmente você está sentado bem próximo de uma pessoa assim. E essa pessoa dependeu de Deus, familiares e de amigos, até para comer. E essa pessoa encontrou contentamento não longe de dores e angústias por saber que não tem um tostão, por não ter renda alguma, porque não tinha trabalho. Mas essa pessoa sentava à sua mesa sem ter um tostão na conta, às vezes com a conta inclusive negativa, e olhava para os céus dizendo: Senhor, obrigado por essa comida. Porque tu proveste para mim, para a minha família, para os meus filhos. Há vida fora do mercado. Deus afirma: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Jesus continua afirmando no texto de Lucas: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca acabarão. Porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. E, novamente, esse texto é utilizado por estelionatários espirituais para dizer: agora é o momento dos dízimos e das ofertas, deem tudo para o reino de Deus, e aí vocês trazem tudo que vocês têm e o que não têm para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não é isso que Jesus está falando, mas ele realmente afirma: vendam o que vocês têm e deem aos pobres, e arranjem bolsas que sejam duráveis, e invistam no céu. Eu acredito que o que Jesus está falando é: invista no reino de Deus, porque é invista em pessoas. Porque o acúmulo de riquezas pelo acúmulo de coisas e o relacionamento com coisas não nos traz de forma alguma nenhuma vida, mas é em relacionamento com pessoas e investimento em pessoas. A generosidade é a marca de pessoas contentes.
Eu repetirei. A generosidade é a marca de pessoas contentes. Pessoas que estão contentes, creem na provisão de Deus e têm uma identidade firme naquilo que Deus os alimenta como indivíduos, por alguma razão, têm uma generosidade deslavada, não irresponsável. Generosidade e irresponsabilidade são duas coisas que devem caminhar separadas. Generosidade é responsável. Eu não posso dar para a senhora, tia Darcila, aquilo que eu não tenho. Mas eu posso contribuir para a vida daqueles que necessitam. Eu posso contribuir com minhas finanças. Eu posso contribuir com os meus recursos. Eu posso contribuir com aquilo que Deus me abençoa através do meu trabalho. Eu posso contribuir e devo ser generoso, como o meu pai o é. A generosidade é a marca de pessoas que têm a sua identidade muito claramente definida. A identidade de imagem e semelhança de Deus. Jesus termina o texto de Lucas 12, dizendo: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E com isso eu termino perguntando: onde está a sua riqueza? O que você valoriza? O seu padrão de consumo denuncia quem você é. Olhe mais uma vez para o seu padrão de consumo. Ele denuncia quem você é. Pois onde estiver a sua riqueza, aí também estará o seu coração. No início desta palestra eu disse que nosso problema com o sistema, nossa cultura, é um problema de confiança e identidade. Hoje, eu gostaria de convidar você a romper com o sistema e encontrar contentamento, não naquilo que você consome, mas naquilo que Deus é. O nome disso é fé. Fé não é irresponsável. Fé é a confiança de que Deus é provedor. Não é a confiança na empresa que na bandeira do seu cartão de crédito. Confiar em Deus. Confiar em Deus causa um derivado de identidade. Quando eu confio em Deus, eu pauto as minhas decisões nas leis, nos mandamentos, nas instruções dEle. Você está endividado? Domine as suas dívidas. Corte cartões de crédito. Passe a consumir de uma forma mais coerente. Não consuma tanto, porque a sua identidade não está aí. A sua identidade está em Deus, o seu Senhor. Se for necessário você fazer downgrade no seu consumo, faça. Quem está julgando você? Os seus amigos que também estão endividados? Não. Não tenha pudores para isso. Se você não pode continuar num padrão de consumo, diminua esse padrão de consumo. Você comerá bem, você dormirá bem. Espero que você esteja em segurança. E mais, você estará contente. Busque a sua identidade em algo eterno, não em algo efêmero e volátil como o dinheiro e as posses. Por fim, e o grupo de adoração pode entrar e começar a se arrumar.
quando nós estivermos, eu e você, livres do domínio do mercado, nós teremos condição de talvez até auxiliar e sustentar outras famílias. Nós teremos condição de sustentar e auxiliar pessoas que estão passando pelas dificuldades que já passamos. Nós poderemos usar as riquezas que Deus nos dá, uns muito, outros médio, outros pouco, mas as riquezas que chegam às nossas mãos para abençoar outros. E acredito que esse é parte do propósito que Deus tem para nós. Que nós sejamos canos de bênçãos de Deus para outras pessoas. Mas quando o nosso poço é furado, ou quando o nosso bolso é furado, nós não temos como abençoar ninguém. Confiança. Esse é o ponto 1. E ponto 2, identidade. Você não é definido pelo que você consome. Você encontra identidade em Deus, nosso Pai. Você é filho dele. Assim você pode construir coerentemente com o que ele pauta. Portanto, porque estamos ansiosos pelo que havemos de comer, ou pelo que havemos de vestir, eu acredito que não precisamos ficar ansiosos, mas podemos confiar. Ora com a gente. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está
em ti não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Teu futuro está seguro em minhas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmados nas promessas que o Senhor nos fez. Confiarei em ti, Senhor. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Eu não sei como anda a sua situação financeira, a sua situação empregatícia, na verdade. Nós passamos no Brasil por uma crise, de certa forma, sem precedentes. Mas mesmo assim, a realidade de confiança em Deus e certeza da sua identidade nele são verdadeiras. Portanto, eu gostaria que nós orássemos agora, pedindo que Deus mude nossos padrões de consumo, dando-nos responsabilidade com aquilo que Ele já nos deu. Se esse é o seu desejo, ora comigo. Mas após orar, seja responsável. Oremos. Pai, Tu conheces os buracos existenciais, nossas dores, Tu conheces as nossas angústias. Tu sabes como nos sentimos bem quando podemos comprar ou consumir alguma coisa. Tu lembras da última vez que vivemos isso, Pai? Senhor, nós te pedimos que Tu substituas esse sentimento gostoso pela certeza de encontrarmos o que somos em Ti. Senhor, dá-nos consciência de quem somos e dá-nos consciência de quem Tu és. E Senhor, hoje nós pedimos que Tu, pelo Teu Espírito que habita em nós, que Tu nos tragas responsabilidade com as bênçãos que Tu já nos deste. Te pedimos, Senhor, que a cada centavo que investirmos em algo, que sejam centavos conscientes de que aquilo que Tu nos dás é bênção Tua que Tu derramas sobre nós. E assim, Senhor, que não desperdicemos uma gota da chuva que Tu derramas sobre nós. Senhor, nós Te pedimos que o Teu Espírito seja ativo
em nos repreender quando começarmos a consumir como pagãos. Nós te pedimos, Senhor, que em barganhas contigo tu nos repreendas, que tu nos trates como filhos e que tu nos disciplines quando colocarmos valores monetários entre nós e tu. Portanto, Senhor, nós te pedimos que tu nos dê sabedoria para gastarmos os recursos e investirmos naquilo onde o Senhor está trabalhando. Senhor, te pedimos que investamos sabiamente nas nossas famílias, nos nossos cônjuges e filhos. Que investamos bem no cuidado dos nossos pais já idosos. Senhor, que investamos bem naqueles que estão ao nosso redor em necessidade e sejamos canais de bênção para eles. Senhor, nos dá, Pai, a grande alegria de investirmos no Teu reino. Nos dá essa oportunidade, Senhor. Pai, nós temos irmãos e irmãs nossos que estão vivendo sem renda alguma. Nós te pedimos que tu dês confiança para que esses irmãos e irmãs saiam do escuro e digam: eu preciso de ajuda. Para que possamos ajudar, Pai. Mas no momento em que sejamos chamados a isso, que possamos ajudar por não termos dívidas, mas por podermos ser generosos com aquilo que tu derramaste sobre nós. Pai, dá-nos sabedoria. Ajuda-nos a consumir confiados em Ti e tendo a nossa identidade firmada em quem Tu és. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Próxima semana estaremos aqui. E se você é pai ou mãe, eu desafio você a se inscrever no workshop de mães e pais, para que possamos conversar bastante a respeito da criação de filhos. Deus abençoe vocês.